Olá, pessoal do Facebook, tudo bem com vocês? Como vocês estão aí vivendo esses tempos de pandemia? Olha, eu não achei que eu ia viver isso. Eu achava que isso era coisa de livro, viu? Olha, o que eu vi? Eu vi Guerra Fria, eu vi World Trade Center, as Torres Gêmeas, é, mas eu não achei que eu ia viver uma pandemia, né? Mas, enfim. Bom, é, vamos começar aqui enquanto a galera vai entrando. A galera vai entrando. Aí tem um pessoalzinho que já está se conectando. Ontem não, essa semana eu estava assistindo uma live do Marcelo Gleiser lá nos Estados Unidos. Eu gosto muito do Marcelo Gleiser, ele é gente fina, a gente participou de um evento junto uma vez. Bacanésimo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu estou aqui na minha casa, vivendo o distanciamento social, que eu acho que é mais um distanciamento físico do que um distanciamento social. Eu fico pensando o que seria da gente sem a internet. Eu acho que a gente aí sim a gente estaria bem lascado, né? Mas a gente está vivendo o nosso período e eu não queria falar sobre a pandemia, eu não queria ficar falando muito sobre isso, mas eu acho que a gente também tem que trazer novas ideias e novas propostas. E aí me veio na cabeça trazer duas pessoas que eu admiro demais, que são os dois professores convidados dessa live, que é a professora Mara e o professor André, que eu tive a oportunidade de conhecer há um tempo atrás. E eu sou super fã do trabalho que eles fazem, são pessoas que têm uma mente, uma inteligência, uma mente é, que a gente gostaria de ficar conversando durante horas com eles, né? Então, nós aqui no Facebook, aqui eu tô justamente convidei as pessoas, e à medida que a gente for avançando, as pessoas vão entrando e eu vou tentando, na medida do possível, fazer algumas perguntas para os nossos convidados, tá bom? Eu vou chamar aqui a Mara e o André. Vocês estão aí, Mara? André? Estamos. Já é boa noite, já? É aquele Já? momento da dúvida. Já, né? Você pode Já é. escolher. Escolhe boa tarde, boa noite, o que você preferir. Não, já é 6:02. Esses dias eu assisti um Porta dos Fundos que fala justamente sobre isso. As pessoas perderam essa história de 6 da tarde, 7 da noite. Assisti, muito bom. Você Você comentou comigo assistiu? esses dias, eu assisti ontem, muito bom. Na verdade, a gente está contando o tempo pelas horas, né? Quantas lives teve seu dia, né? Bom, é um prazer ter vocês aqui. Mara, André, fico muito feliz, muito lisonjeado de ter vocês aqui na live, para a gente escutar um pouquinho o que vocês têm para falar sobre sociedade matriarcal, que é o tema da nossa live. Eu quero muito que vocês se apresentem para as pessoas à medida que elas vão entrando e falar um pouquinho também sobre como que vocês estão vivendo aí o distanciamento físico nesse período de pandemia e como que isso afetou também o trabalho de vocês, antes da gente entrar propriamente dito no tema. Tá, vamos lá. Então, eu sou Mara Carneiro, eu tenho uma história e uma carreira no mundo de inovação. Eu acredito muito que a gente tem uma capacidade de nos reinventar muito grande, não à toa eu acho que eu fui para esse segmento. Criei o projeto The Hosting Makers, que você será meu convidado. Na sexta-feira a gente troca, né, de local. Mas
acho que de apresentação tá bem. Mas você tem uma formação que não é da área de inovação, é ou não? Não, eu sou formada em Química. Eu tenho bacharel em Química, depois eu fiz um MBA em Gestão de Pessoas, e depois eu fiz um aprofundamento em Filosofias Orientais. E aí... Nossa, é uma erudita. Capaz. E... Então, por essa minha trajetória aí não linear, do distanciamento tá tudo bem, assim. Eu escolhi vir passar a quarentena aqui na casa do André. A gente não mora junto, mas aí, enfim, foi a melhor conformação. Tô aqui na casa dele. Tudo certo, assim, eu me considero muito, muito privilegiada. Eu trabalho, dou aula na universidade, na FIAP também, num MBA de inovação lá. E tanto as atividades do The Hosting Makers, algumas aulas e treinamentos de desenvolvimento pessoal que eu dou, e as aulas na FIAP, todas migraram para online. Então, teve esse impacto do ficar tantas horas no computador e tudo, mas ainda bem consegui continuar com as atividades profissionais, o que eu acho que é um privilégio bem grande. Então, estamos aqui. É isso, em casa, no computador, se dividindo aqui, às vezes a gente dá aula ao mesmo tempo, e aí fica um na sala, outro na varanda e tal. Mas haja Wi-Fi. Tudo certo. E você, André? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, Luiz. Obrigado pela presença. Já compartilhei espaços mais próximos de você, mais físicos, em eventos e tudo mais, e estamos aqui em mais um. Obrigado pelo convite. Adorei o distanciamento social e físico, a diferença que você fez, porque talvez nunca... Hoje tem ferramentas que nós estamos até próximos demais, né? Tem muita coisa para trazer proximidade, o que é bom, não é ruim não, não acho ruim não. Bom, sou Mafra, eu trabalho com desenvolvimento pessoal também, eu vim da área binária, vim da área de eletrônica e eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Então, um pouco das pesquisas que nós começamos a fazer, então, ou seja, eu trabalho com uma metodologia, com o The Rose Method, de aprimoramento pessoal, que entra ali uma série de coisas, entre elas reeducação respiratória, meditação, coisas assim. A questão é que a origem disso acredita-se que tenha surgido no seio de sociedades matriarcais. Ou seja, essa necessidade de aprimoramento pessoal que em algum momento eu busquei, surge em sociedades matriarcais. Daí vem toda a proposta e as viagens, os estudos disso. Mas um pouco da minha trajetória pessoal que fez o meu interesse por buscar algo menos 0 ou 1, posso definir assim. Muito bom. Aí, quando vocês falam de sociedades matriarcais, o teu interesse, Mara, também foi devido à filosofia que vocês estudam? Foi sim. Aí eu acho que teve um grau de identificação muito grande. Então, muitas pessoas travam contato com esses conceitos, mas nem todo mundo, acho que nós dois somos exemplares dos apaixonados, digamos assim, por esses conceitos. Muita gente trava contato com os mesmos conceitos nessa filosofia que a gente estudou e que a gente ensina hoje, mas nem todo mundo é tão picado pelo bichinho, eu acho. E aí eu acho que o que aconteceu em ambos os casos, mas assim, o que aconteceu no meu caso de forma muito grande é que eu me identifiquei muito com isso. Eu descobri que algumas coisas que me incomodavam tinham nome e que tinha uma outra proposta e que essa outra proposta também tinha nome e que era sociedades matriarcais e aí foi assim. Aí pegou o bichinho, aí vai leituras, vai tudo, a oportunidade de viagem, algo espetacular, une um pouco as minhas duas paixões no mundo da inovação, a jornada de aprendizado,
a etnografia que vem da antropologia, mas vem sendo usado pelo design thinking há sei lá quanto tempo. Então, assim, esse lance de, tipo, eu estudo algo e eu quero ir lá ver, eu quero ir lá conversar, tocar esse contato com o mundo real, era uma coisa que eu já tinha de antes, assim. Então, quando eu estava, tipo, descobri que isso é legal, descobri que isso tem nome, quero, descobri que dá para ir, aí pronto, aí foi a cereja do bolo, assim. Dá para ir, tem um lugar que eu consigo ver, conversar e tudo mais, isso foi maravilhoso, porque nos estudos de livros, você pega, assim, escavações de uma civilização que existiu 5.000 anos atrás, que se descobriu no século XX? 19. Descobriu no século XIX que aquela civilização existia. Tipo, é muito, talvez, do aquilo que um dia, sabe, existiu, e aí você vai lá, tira o pó. O que a gente tinha de acesso a estudo de sociedades matriarcais era muito disso. E aí, tipo, tem uma sociedade que mantém traços desde lá atrás. E a gente consegue ir, louco, partiu, assim, sabe? Compra minha passagem. Eu acho isso maravilhoso. Poxa, quando você estuda alguma coisa e você vai visitar algum lugar que fala sobre esse estudo, eu acho isso incrível. Quando vocês falam nos cursos de vocês, nas palestras que vocês, quando vocês falam sobre esse tema, de quanto tempo para cá que vocês estão falando e se vocês perceberam que as pessoas têm mais aceitação ou elas conhecem pouco, ou como que está o cenário disso? Vou deixar o André responder primeiro, porque ele está nessa há mais tempo que eu. Olha, uma busca, hoje aumentou a busca pelas famosas soft skills, né? Essa forma de capacitação diferenciada, menos básica, menos tradicional, ela mostra que a sociedade mudou. Isso a Mara fala bastante sobre isso, né? Ou seja, nós temos uma condução até hoje que parece nos levar adiante, depois ela fala um pouco mais sobre isso. E que eu preciso de algo a mais do que apenas competências comuns ou tradicionais. Então, isso eu enxergo no mundo uma tendência. Eu busquei isso também, acabou virando profissão, acabou virando estudo. Então, se eu quero olhar um pouco mais para dentro, se eu quero ver um lado um pouco mais intuitivo, se eu quero aprender a mexer o corpo de forma mais inteligente, se eu quero, enfim, e um monte de outras características, quando você vai para trás, isso parece vir de outros modelos sociais, tá? Com toda a complexidade que eu estou dizendo com isso. Tá? Isso não é simples de se perceber ou pesquisar. Mas, tenho aqui pelo menos uns 6 anos para cá, bem focado no tema, e as jornadas começaram mais ou menos por aí, focadas no estudo em loco. Sim, e curiosamente, em momentos de crise como o de agora, parece que, salta aos olhos quando conversa para o solucionar e o que realmente está ultrapassado e fracassado. Né? Tem uma crise que escancara esses problemas, na minha opinião. Bom, então eu comecei a falar sobre isso há menos tempo, acho que um ano. Uns 2 anos. Que eu falo? Uns 2 anos, desde a primeira viagem, talvez. Sim. Então, estudando há mais tempo, mas falando há menos tempo, eu sinto que muito pouco se sabe. Em geral, as pessoas não sabem. Até, às vezes, a gente fica dando volta, assim, porque a gente vai promover uma conversa e aí, se a gente usa o título da conversa Sociedades Matriarcais, rola uma interrogação, assim, na cabeça das pessoas. O que será que é? E aí, às vezes, a gente... Né? O André, às vezes, fala liderança sobre outra ótica e traz vários insights de sociedades matriarcais, que é um pouco você driblar o desconhecimento do tema. Eu acho que vem uma das primeiras questões, assim. O que eu acho? Eu acho que a busca por respostas aumentou.
não necessariamente uma consciência, uma opinião de que essas respostas virão de sociedades matriarcais, por causa desse desconhecimento. Então, assim, a busca por respostas, até assim, hoje, em tempos de coronavírus, mais do que nunca, assim, essa urgência de você se reinventar. Eu acho que tem um outro lado, que eu acho que é um jeito legal da gente começar a conversa, por algumas definições, que é a questão de gênero, a questão de papel da mulher na sociedade, papel da mulher em posições de liderança. Isso é uma tendência, na minha opinião. Em alguns nichos, em algumas partes, alguns grupos, enfim. Mas, assim, nitidamente é tendência, ponto final. E aí, essas coisas, elas se confundem um pouco. Então, quando a gente fala de sociedades matriarcais, não muda só a posição da mulher. É óbvio que muda. E aí a gente vai falar o como e tudo mais. Mas a mudança, ela é mais profunda. Quando eu falo de sociedades matriarcais, e aí o termo vai variar de acordo com autores, tá? Eu já cito alguns. Mas, enfim, vamos partir de uma definição aqui. O termo sociedade matriarcal fala de uma sociedade que põe o feminino e põe valores femininos adiante, como central. O que não quer dizer que coloca a mulher à frente o tempo todo. É mais profundo, é até mais difícil. Eu vi a presidente da B Corp do mundo, ela chama Hala, é super difícil de falar o sobrenome dela. Ela é uma liderança mundial de um movimento de empresas que querem resultados para além do lucro. E eu vi ela num evento, ela falou o seguinte: nós precisamos de valores femininos, e valores femininos são para todos, são para homens e mulheres. Então, quando a gente está falando de sociedade matriarcal, é óbvio que tangencia a questão de gênero, mas ela não para só aí. Ela vai falar de comportamento, de o que a gente prioriza em termos de sociedade, o que a gente prioriza em termos de desenvolvimento pessoal. Então, são mudanças mais estruturais, né, do que se restringir, entre aspas, a questão de gênero, que já é uma questão super grande, já tem pano para manga e tudo mais. Né? Isso que você está comentando é muito interessante, porque em filosofia é uma obrigação, quando a gente vai saber de alguma coisa, a gente saber as coisas com profundidade. Tanto é que nunca se precisou tanto da filosofia hoje por causa disso. Não basta a gente saber as coisas e de onde elas vêm. A gente tem que saber do que a gente está falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você coloca o nome sociedade matriarcal, o senso comum vai dizer: a mulher está na frente do homem, como se o que imperasse fosse essa competição, que é uma coisa que eu acho extremamente tóxica em nossa sociedade. Nós carregamos extremamente essa toxicidade em nós, de que um precisa estar à frente do outro, um precisa ser melhor que o outro, um precisa provar que é melhor que o outro. A gente tem raízes históricas em relação a isso, mas essa definição é importante que eu gostaria que você falasse um pouquinho, André. Então, só rapidinho, essa questão, isso que você acabou de descrever é um paradigma patriarcal. Essa necessidade, essa visão de que tem que ter um em cima do outro, de que tem essa dualidade, de que a existência dessa nossa necessidade, ela é atribuída ao patriarcado. E aí, assim, de novo, segundo alguns autores, né? Se você pegar Plastino, por exemplo, que foi um autor que o André me indicou, ele vai descrever o patriarcado como o paradigma da oposição, do opressor e do oprimido, e o paradigma matriarcal como o paradigma do cuidado. Essa necessidade da gente querer que tenha um mandando, um melhor, essa necessidade tem a raiz histórica no que alguns autores vão chamar de patriarcado.
Então, o matriarcado é a ausência disso. Isso dá um pouco um bug no nosso cérebro, porque isso é muito profundo. A gente é muito acostumado a ver desse jeito. Aí você fala assim, não existe mais essa relação. Dá a tela azul, assim. Mas, sabe? Entende. Eu brinquei com o 01 para usá-lo agora. O que acontece? O estudo do matriarcado começa com Bachofen, um jurista suíço, e ele, enfim, traz um estudo sobre sociedades do Neolítico. Ou seja, então eu preciso colocar... Eu olhei para o passado, eu olhei sociedades do Neolítico sedentárias fixas na Terra, e eu preciso encaixá-las numa caixinha. Como que eu encaixo? E aí eu encaixei, eu vi que a mulher tinha uma posição diferenciada, eu ponho numa caixinha que, obviamente, não a representa, porque tem um monte de variações e tudo mais. Por isso, a jornada e a visita em loco do que ainda se consegue acaba sendo extremamente relevante. Eu fui na China, nos Bampus, que é um sítio arqueológico que você vai ver ali, um sítio arqueológico de 6.000 anos atrás. Tá, e eu me lembro que eu perguntei para a guia que nós estávamos lá, tá, e como eu sei que essa sociedade, né, nesse sítio arqueológico, com todo o desgaste de milênios, você sabe que é matriarcal? E ela não me respondeu. Eu fui na literatura, comprei literatura no lugar e travei contato com a forma pelo qual, por exemplo, se enterravam as famílias, né? Eu não tenho o marido e mulher juntos, por exemplo, era mãe e filhos. Isso denota uma característica matriarcal. Mas a questão só do binário é, quando eu olho para trás e vejo algo diferente e chamo de uma coisa, o que a gente tem outra é outra. Eu pego um par de opostos, que, na minha opinião, é a pobreza das discussões hoje em dia. Eu sou um pouco assim, tá? Fico jogando para frente e para trás, né? Me segurem se eu jogar demais. Fica tranquilo, fica tranquilo. Essa dicotomia, ela é pobre para responder um monte de problemas hoje, inclusive da posição no mercado de trabalho, um monte de coisas assim. Quando eu tinha uma dicotomia, ela em casa, ele no trabalho, era fácil. E agora, o que eu faço? Ela em casa, ele entende? Eu preciso de um pouco mais de complexidade e paciência para dar resposta. Logo, esses temas são complicados. Essa divisão binária e simplista, ela é sempre perigosa. Como a Mara falou do gênero, o que mais me chamou a atenção e que eu acho que é interessante, o grande ponto do matriarcado não é homem e mulher, é a mãe, é família. E aí isso abraça, esse é o braço materno da sociedade. Que não existe sociedade sem a figura materna. Você pode inventar, você pode ser o inventor da história, pode querer fazer o que você quiser, mas a figura materna, meu amigo, ela está lá. Eu queria só reforçar, pegar uma coisa aqui no gancho do André, porque a hora que a gente entrar no tema família, a gente vai embora. Assim, tem muita coisa legal para a gente falar. Mas só para dar exemplos de o que caracteriza civilizações matriarcais. O jeito que estava enterrada a família. Tal. Tem uma civilização que chama civilização do Vale do Indo, que era uma etnia drávida no noroeste da Índia, onde hoje é o Paquistão, não sei o quê. O que fascina dessas coisas, desses sítios arqueológicos? Você vê a cidade totalmente diferente. A organização, o nível e desenvolvimento tecnológico e de urbanização e de construção era todo mais voltado para as pessoas. E isso, Ives, você vai conseguir explicar até melhor do que nós. Da construção da polis, né, e tal. Era uma civilização contemporânea do Egito Antigo, 3.000 antes de Cristo. E aí você compara, é muito drástico, o Egito Antigo com as pirâmides e aquele negócio extremamente hierarquizado e obras gigantescas para ser túmulo de uma pessoa, e a civilização do Vale do Indo com avenidas largas, com saneamento, com o que aparecia ser locais de lazer comum. Um negócio tipo, lazer comum? What?
3.000 antes de Cristo. E aí começa a dar o bug. Então, assim, você vê que a civilização que passou durante muito tempo sem guerra. Por isso que deu espaço, deu sei lá, neurônio para evoluir arquitetura, filosofia, um monte de coisa que a civilização que é orientada à guerra não pode. Então, percebe como mexe com coisas muito mais estruturais do que a gente imagina quando a gente ouve sociedade matriarcal. Uma das poucas coisas que eu não conheço nada de sociedade matriarcal, inclusive o convite foi justamente para isso, né? Então, tendo uma aula. Friedrich Engels, que escreveu junto com Karl Marx o Manifesto, ele fala que o matriarcado, é uma das poucas coisas que eu me lembro de ter lido sobre isso, o matriarcado perdeu espaço para o patriarcado quando se criou a iniciativa privada. A iniciativa privada devorou justamente por causa dessa questão de dominação que você estava falando. E é engraçado porque o André comentou a mulher, ela tem a questão do início, do começo, né? Não se faz nenhuma civilização sem as mulheres. Não tem como. E eu acho que para muitas pessoas elas ou não entendem ou acham isso horrível. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho a ideia de sociedade matriarcal maravilhosa. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. André, que está há mais tempo no tema, e depois a Mara. Qual foi o primeiro lugar que você foi conhecer em loco, que você viu? De civilização ativa, civilização que ainda tem traços hoje, foi a China, a Mara também estava comigo, que foram os Mosus. Os Mosus ficaram conhecidos na América do Sul, pelo menos, através de um livro chamado El Reino de las Mujeres, que no Brasil está O Reino das Mulheres, de um argentino, um portenho chamado Ricardo Coll. Nós travamos contato com a literatura e, a partir daí, do estudo disso, poxa, que tal? Enfim, todo um processo e fomos visitar. Então, essa é a civilização dos Mosus, sudoeste chinês. Quase Tibete. E aí, assim, qual que é o grande X? Como que isso aconteceu, né? Tipo, Engels data... Tem vários autores. Você pega a Regina Navarro Lins, ela vai falar também do patriarcado linkado com o nascimento da propriedade privada. Eu não lembro, tá? Faz tempo que eu li Regina Navarro Lins. Então, se eu falar alguma impropriedade, me perdoem, mas tá no livro dela, Cama na Varanda. Humberto Maturana é um biólogo e ele também fala que assim, o nascimento do patriarcado foi quando você pegou assim o rebanho, né? E aí você colocou como chama isso? Um cercadinho. Você colocou um cercadinho para manter os lobos do lado de lá e o meu rebanho do lado de cá. Pronto, nasceu ali a palavra meu, né? Eu já até usei meu. E aí nesse momento nasceu. Como céus que uma sociedade... Como que a gente achou em 2020, a primeira viagem foi em 2018, alguém com traços assim que sobreviveu. E aí o segredo é isolamento geográfico. Eles estão num lugar que é difícil de chegar. O Kohler, que é o autor desse livro que o André citou, ele vai de avião para uma cidade, aí pega um carro, 12 horas, não sei o quê. Tipo, foi difícil para a gente chegar, e olha que ainda tinha um aeroporto lá perto, não sei o quê. A outra sociedade que a gente visitou, que foi esse ano, é uma no Panamá, que hoje eles não estão mais isolados, mas que até o surgimento do Estado do Panamá, em 1904... Eu acho que é isso. Em 1904, Panamá separa da Colômbia, e eles moravam num lugar ali entre Panamá e Colômbia que até hoje é intransitável. Você não consegue ir de carro da Colômbia para o Panamá, porque é cordilheira, floresta, enfim. E eles moravam ali. Quando separou Panamá e Colômbia, eles se juntaram. Não, gente, isso é de um requinte que eu acho o máximo.
eles se juntaram e falaram assim, bom, dividiram aqui nosso território no meio. A gente quer ficar aqui na Colômbia, a gente quer... Era a maior parte do território na Colômbia, mas tinha um pedaço que era no Panamá. Eles se juntaram e conversaram assim, e aí, o que a gente faz? Eles decidiram, em conjunto, todo o povo, ir para o Panamá. Aí eles foram todos juntos. Não é um nível de diálogo espetacular. Quando vocês falam de visita, vocês visitam... vocês falaram que visitaram sítios arqueológicos, mas vocês também visitaram comunidades existentes. Sim, esses dois são comunidades, são povos. Os Mussul são entre 25 mil pessoas, mais Uau. ou menos, ao redor de um lago. Então, o Lago Lugu é a casa deles. Ao redor do lago tem sei lá quantas aldeias, já me esqueci, de vários tamanhos, de 1.000 pessoas, 3.000 pessoas. Aí você vai um pouquinho mais para longe do lago, tem mais cidades. Ao todo se estima uma população ali de 25 mil pessoas. E vocês ficaram nesse lugar? Ficamos. Conversaram com as pessoas? Conversamos com as pessoas. Aí, nesse lugar, a gente fez 2 viagens. A gente tinha um pouquinho mais de profundidade nesse do que no Panamá, porque já fomos 2 vezes. E como é a vida dessas pessoas? O que elas falam? Para elas, o que vocês estavam fazendo lá? Para elas, né? O que esse pessoal veio me visitar aqui? Então, lá, os 2 lugares, engraçado, tem isso em comum. São lugares bem bonitos. E aí tem um turismo, no caso da China, mais estruturado. Daqui a pouco a gente fala do Panamá, senão vai ficar confuso. Mas tem um turismo até organizado ali, porque é uma região que vive de agricultura. Então, você vai, parece uma cidade de interior que sobrevive de agricultura. O lago é muito bonito. Então, tem visita, só que as pessoas nem... Ainda na China, eles colocam, você entra, é tipo o Fernando de Noronha, assim, você entra, paga uma taxa, um pedágio para você entrar para... como chama? Conservação ambiental, tudo mais. Então, tem muito turista, só que o turista normal, ele tá nem aí, matriarcal, não é? Tem até a placa, tá escrito Reino das Mulheres, mas ele vai pelo lago, assim, sabe? Então, o que acontece quando a gente foi... Imagina, o Collor foi no começo dos anos 2000? O Collor foi no começo dos anos 2000. Desde então, tipo, na história próxima deles, aparece uns gatos pingados, assim, perdido, que quer saber mais de sociedades matriarcais. Hoje, eles ficam felizes, porque tem o turista sem noção, que está lá pro lago, que sabe bobagem, que... assim, uns absurdos sem noção. Eu já vi em documentário que vai lá o chinês Han, que é a maioria étnica é chinesa, então tipo, vai lá o turistão sem noção, e aí ele quer fazer queda de braço, quer fazer luta com a mulher mussul, porque são mulheres que, assim, na nossa sociedade, a gente é muito criado para ser donzela, que é frágil, que é isso e aquilo. Não é biológico, né? Então, a mulher lá e também é uma população menos urbana, então todo mundo é muito forte e resolve e faz. Então, tipo, você chega nesse absurdo, aí chega a gente estudado, querendo fazer perguntas inteligentes, com interesse genuíno no povo, eles ficam super felizes. Tanto que, da segunda vez, a gente achou uma tradutora que é mussul, então ela é de uma família tradicional, já morou fora do lago, já morou na Europa, fala inglês, e aí ela foi a nossa tradutora, que ela fala inglês, chinês, mandarim e o dialeto mussul. E aí foi ótimo, porque a pessoa veio de pessoas com perguntas inteligentes e contexto. Que legal, para conhecer a minha cultura. Pois não, então a gente foi super bem recebido. O que mais? Conta mais. Nós temos um videozinho, uma imagem. Quer passar já? Qual? O que você acha, Ives? Pode passar, pode mostrar. Conteúdo? Qual que mostra? Pode escolher. Eu vou falando alguma coisinha por enquanto a gente escolhe alguma coisa de lá. Vai lá. O que eu senti que é o grande impacto, Ives e amigos do online, é o conceito de família.
Porque, como eu disse, a questão muito focada no gênero é uma coisa muito nossa, né? Nós estamos buscando a posição do masculino e do feminino hoje em dia. E numa cultura como a deles, eu preciso virar um pouquinho a chave e entender que o modelo de família é um modelo diferente. Isso pode mostrar no fotos? Vamos Tipo passando essas foto, aqui? então. Tá. Um pouquinho. Manda. E aí eu comento um pouco das fotos. O modelo de família é o mais impactante, sabe? Você encontra uma sociedade e um modelo, por exemplo, em que as famílias moram todo mundo junto. Vocês estão vendo na tela já, né? Esse é o aeroporto recém-construído. Voltando no paralelo da Mara, a China, algumas décadas atrás, perseguiu as minorias étnicas. Teve um certo achatamento da cultura, né? E de um tempo para cá, teve mudanças estruturais e o próprio chinês está conhecendo o próprio país, recém-viajando, faz poucas décadas que ele saiu de sua província, e agora essas minorias étnicas são colocadas em destaque. Isso está acontecendo com os moçus, pode ser a fonte de preservação deles ou o início do fim. Né? O lugar como a Mara comentou, é lindo, maravilhoso, um padrão cultural muito diferenciado, agrícola, como quase todas as sociedades matriarcais, pelo menos em sua origem, viviam da terra. Realmente foram 2 viagens bastante importantes e interessantes. Quanto tempo vocês ficaram lá? A gente ficou, acho que uns 5, 6 dias por vez. Tá. Demora pra caramba pra chegar lá, né? Porque você tem que chegar na China, aí você entra por Beijing, sei lá, por onde você quiser. Aí você tem que ir para capital da província, que é Kunming, e aí de lá você pega um voo para esse aeroporto, desse aeroporto você pega uma van para ir pro povo. Eu acho que assim, tem um lado que eles são um povo, uma cidade interior, tem cara de cidade interior. Então, assim, você vê, é engraçado porque eu pelo menos tive um pouco essa impressão. Você vai com a expectativa de que vai ser tudo diferente, né? Que você vai soltar uma pedra, ela vai cair para cima, em vez de cair para baixo. Eu sempre dou esse exemplo. Esse é o lago? Esse é o lago, esse é o lago. Uau. Então, você chega lá, é uma cidade pequenininha, você tem o supermercado, é igual ao do resto da China, você tem todo mundo lá com celular melhor do que o nosso, porque a acessibilidade de boa tecnologia na China é outro universo. Então, vai misturando. Isso daqui é a vista. Então, assim, entre perguntas que normalmente nos fazem. Religião. Eles são super perto do Tibete, então tem uma influência grande do budismo tibetano, e eles têm também uma filosofia meio religião. Para a gente é difícil, né? Ives, se um dia você conseguir me explicar isso, eu vou ficar bem feliz. O quê? Não, é que a gente tem um pouco de dificuldade de entender. Acho que no Oriente, você pega o budismo, o shintoísmo, o confucionismo e essa filosofia chama Daba. Para a gente é um pouco confuso o que é filosofia, o que é religião. Sim, eles não fazem essa diferenciação, né? Enfim, então lá coexiste o budismo e o Daba, que é essa filosofia mais antiga que o budismo. Aqui é num templo budista que a gente viu, aquela vista é a vista do templo, que é um pouco mais alta. A gente foi recebida pelo monge, nós fomos recebidos pelo monge. Ele fez esse chá de manteiga, é uma coisa que o Kohler cita muito no livro dele, é engraçado, é muito tradicional. Lá no inverno é muito frio. E esse chá é um negócio maluco, que tem manteiga de iaque, que é tipo um búfalo. É um negócio maluco. É um aquele filme 7 anos no Tibete aparece, né? Aparece esse mesmo chá? Aparece esse chá, né? Ele é obrigado a tomar, ele faz uma cara do tipo... Isso. Eu confesso que eu achei gostoso. Eu não. Fala aqui. Do grupo, nós estávamos aqui em 6 pessoas, 8 pessoas, só eu e mais um. Aí a gente tomou o chá de todo mundo, foi muito engraçado. E aí, então, tem esse lado da vida cotidiana que, para o olhar não educado, é tudo igual.
Então, dá para você entender o turista que vai, que não sabe, que não estuda, que não faz nada, ele não percebe, porque são nuances que é muito da casa para dentro. Eu acho que isso protege também. Isso foi uma coisa que falaram para a gente no Panamá, de tipo, da casa para dentro mantiveram-se matriarcais, mas da casa para fora já tiveram que fazer, tipo, rebolar, assim. E porque tem coisas que são mais sutis, então você vê que às vezes são gestos que são parecidos, mas que a interpretação das pessoas é totalmente diferente. Aqui eles estão colhendo essa graminha para dar de comer aos porcos. Depois. Vamos falar de família? Família Fala, vamos que falar. aí a coisa pega, né? Aí a coisa complica. Posso ir passando, né? Tá. Amigos, olha o que acontece. Primeira bomba que eu vou jogar no colo de vocês todos ali. A sociedade matriarcal, o Bakofen coloca como 2 momentos. Uma que ele considera mais primitiva. Pode jogar para mim um pouquinho? Pode jogar para mim? Pode, peraí. Ele considera mais primitiva, e isso é ruim, né? Obviamente, numa linha evolucionista, não dá funcionar muito bem, mas enfim. O que acontece? Seria o modelo mais antigo e não primitivo da estrutura matriarcal. Não tem casamento. Dan, dan, dan. Eu não constituo família nova. O Ives mora com a mãe dele e com os irmãos e com toda a renca. É o clã familiar. Se eu tenho um relacionamento com a Mara, nós não nos casamos nunca. Nunca moramos baixo do mesmo teto. E aí eu acho que assim, o tandandan é assim, a sua família é a família da sua mãe. Pausa para assimilação. Porque aí, para nós, família é o núcleo do casal. Então, quando você casa, aquela é a família é o casal. Então, o que você faz como família? Você planeja a sua vida com a sua família, você mora com a sua família, você decide quantos filhos ter com a sua família, não é assim? Sim. E aí, lá, a sua família é a família da sua mãe. Então, você vai morar com a família da sua mãe. Você vai trabalhar com a família da sua mãe. Você vai planejar o seu futuro com a família da sua mãe. Você vai decidir quantos filhos tem com a família da sua mãe. Então, adendo ao que você falou, Deus tá online também. Ontem estava na aula dele e ele comentou uma coisa que eu acho interessante. A família não é pai e mãe. A família é o pai. Tanto é que a mãe herda o sobrenome do pai. O cerne da família é o pai. E quando eu não tenho casamento, primeiro, a tendência, e aqui eu falo isso em todos os cursos, eu não estou falando que o modelo deles é melhor do que o nosso. Ele é diferente. E me incomoda, porque eu vivo o modelo que eu acho ideal para a família e gestão das crianças e tudo mais. É muito delicado você falar, esse é melhor, esse é pior. Então, é diferente e incomoda. E só um breve parênteses, no Panamá já é diferente, mais uma vez. Então, assim, acho que isso também, a gente tem uma tendência a falar assim, nos muçulmanos assim, então, não quero ser matriarcal porque eu não quero morar com a minha mãe. Tipo, essa estrutura é uma estrutura possível. Da mesma forma que se você pegar hoje Estados Unidos, a maior parte da China, o Brasil, o Irã, a Arábia Saudita, são todos patriarcados. E eles são diferentes. Então, assim, da mesma forma que o patriarcado se manifesta de diferentes formas, o matriarcado também vai se manifestar de diferentes formas. Isso foi o mais legal de ir para o Panamá, foi ter pegado essa segunda referência. Mas tem autores, tem uma autora alemã, vou ver se eu acho o livro que eu mostro para vocês. Ela tem um livro descapatal, assim, só de povos e tribos matriarcais atuais que você consegue visitar. Ou seja, o livro é a nossa wishlist de viagem. Resumindo. Quando vocês foram para a China e quando vocês foram para o Panamá, vocês foram visitar sociedades matriarcais. Vocês viram semelhanças e vocês viram muitas diferenças também. É isso que vocês estão querendo dizer? Aham. Isso. Tá. Você vê coisas que são estruturais, assim, isso nos ajuda a responder a pergunta, o que é estrutural de um matriarcado e o que pode variar.
E assim, a gente está começando a responder essa pergunta, não que a gente já tenha isso super amadurecido. Não. Essas chamadas famílias, Grandes. famílias grandes, quando todo mundo vive junto, embaixo do mesmo teto, o que acontece socialmente? O que acontece na criação de uma criança? Né? Em que, se eu não tenho um casamento, eu tenho uma outra bomba para jogar que eu estava segurando aqui, ó. Que é, eu não tenho a figura paterna presente, como conhecemos. Isso também incomoda. E, insisto, é melhor ou pior? É diferente. A presença masculina, a figura masculina na criação daquela criança ou na família vem do tio. Então, no caso, estou dando o exemplo, né? O Ives se relaciona com uma pessoa e essa pessoa fica grávida, ela não é sua esposa. O filho dela é criado pelos irmãos dela e pela família dela. Você vai criar os seus sobrinhos. Olha, isso no Sul. No Sul. Vamos terminar de dar um nó na cabeça logo de uma vez, né? No Panamá, você tem a estrutura de família grande também, mas você tem casamento e o marido vai para a família da esposa. Vai morar junto com a mãe, com a sogra. Isso, vai morar junto com a sogra. Exatamente. E aí é muito espetacular. Assim, falando um pouco de valores. No Sul, agressividade, violência e conflito é motivo de desonra. O papel do prefeito é gerir conflitos para que as pessoas não briguem. Brigar é questão de desonra, é muito ruim. Nos Kunayala, que é o povo do Panamá, a preguiça é um absurdo. Você não pode, assim, a preguiça é considerada um desrespeito à família. Porque como todo mundo trabalha, mora no mesmo teto, se eu moro naquele teto e sou preguiçosa e não contribuo... Você não está cooperando. Você não está cooperando, então isso é ruim. Eu li, tem um antropólogo brasileiro que já morou entre os Kunayala, e aí eu li um caso espetacular, que foi assim, o marido da avó, ou seja, o marido da figura feminina mais importante daquela casa, bem no final da vida, assim, não no final da vida, mas tipo, avô, assim, já estava na família, já teve filho, neto, começou a ficar preguiçoso e começou a não contribuir muito para casa, foi motivo de divórcio. Devolveram ele para a família dele. Devolver é ótimo. Adorei a palavra. Você está muito preguiçoso, não quero mais nessa família. Vou te devolver. Para a irmã, cara. Muito legal. Muito bom, muito bom. E isso mexe com o que a gente considera correto, né? É outro molde, né, André? Outro molde. E você enfatizou 2 vezes uma coisa que eu gosto muito. É diferente. Se é melhor ou pior, é uma outra história. Eu acho que nós temos, o ser humano, às vezes, ele tem esse hábito de querer, o tempo todo, rotular. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim. O problema é que quando a gente faz isso, a gente está olhando sobre a nossa ótica. Eu estou olhando por mim, né? Então, é uma visão contaminada comigo, né? Eu venho de uma família que eu tenho pai, mãe, irmão, né? Quando eu olho desse outro jeito, e aí eu imagino o teu incômodo, ou incômodo dos dois, de olhar e falar, uau, que diferente isso. Você imagina, dormimos, como diz o meu amigo Joris, talvez esteja nos escutando, o famoso durma com esse barulho, né? Quando você é confrontado, eu posso contar um, a Mara conta o outro, no Panamá, que nós, ao conversarmos com os indígenas, os Kunayalas, eu escuto que que lá você não tem a creche, você não tem lugar para guardar criança que não tem família. Não é creche, é orfanato. Orfanato, desculpa. Ou seja, todos dentro da família têm o papel de cuidar da criança. E você tem um sentimento de comunidade muito forte, assim. O que ela falou um negócio meio assim. Orfanato é proibido, assim. Tipo, os pais morreram, morreu todo mundo num desastre.
sei lá, pega o parentesco mais próximo. Pega sabe? Tipo, nunca vai se deixar uma criança desassistida. Assim como nunca vai se deixar um idoso desassistido. São sociedades pequenas, né? Beleza, mas não existe asilo. A nossa tradutora, Mussul, ela conheceu a noção de asilo quando ela foi para a Europa e ficou muito triste. Ela falou que quebrou o coração delas. E isso faz com que o meu modelo social em que eu vivo, ele tem um problema com o velho. Eu não sei o que eu faço com ele. Esse problema está na mesa. E A nessa gente está hora... vendo isso agora, né, também, né? Exato. Só que eu olho, quando você vai com um olhar menos treinado, você é capaz de achar que aqueles indígenas são pobres, têm uma cultura baixa, são inferiores, lá, 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 lá. A minoria étnica também chinesa, não são rãs, são agrícolas e tal. Só que esses valores de família mexem muito com a gente. Olha aqui, você está mostrando já a foto? Não, peraí. Tá. Isso é no Panamá, tá? A gente meio que foi indo para um lado pro outro. Mas... Só para mostrar alguém... Cadê? Apareceu? Sim. Sim. Foi uma entrevista com a indígena que era dona da ilha que a gente está. Se você que está nos assistindo se você já ouviu falar do Panamá, as ilhas de San Blas, onde foi filmado parte do La Casa de Papel. Tá lá, é uma das ilhas, a gente chegou a visitar. É um episódio onde estava Você está sentado aqui? É isso? Você está sentado Sim. ali? Tá. Sim, aqui é o André no chão. O Ives e amigos, a propriedade nesse caso é da família dessa indígena, é dela. E aí, nós invadimos a cozinha lá para fazer um brigadeiro, qualquer coisa assim. Só tinha homem na cozinha, foi muito engraçado. Olha que chato. Não, desculpa, dispersei mostrar, super. Porque o lugar é muito bonito. Uau! Aí, contar uma coisa que tínhamos ali turistas brasileiros, turistas alemães, cabem 30 pessoas na ilha, um lugar bastante simples, tá? Eu me lembro que nós fizemos entrevista com ela, com essa senhora, muito bonitinha, muito querida, muito forte. Ela é deputada no Panamá. Ela vai trabalhar assim, pelo menos algumas vezes. É um choque, é um povo muito unido, mas enfim. E eu lembro de eu conversar com um casal de brasileiros e falar para uma das senhoras que estavam lá: você sabe quem é essa senhora, que é a dona dessa ilha? Porque você vai lá, você paga para ficar no chalé, é lindo, maravilhoso, eles tratam você. Mas quando você senta para escutá-los, é muito, muito interessante. E o que eu senti lá, Ives, amigos e Amara? Quando ela manda, ela não oprime. Esse é o ponto que eu queria falar para vocês. Eu estudo ética. Quando eu estudo ética, eu estudo os valores que movem as pessoas. Eu pergunto para vocês, esses valores nessas sociedades são mais acolhedores? São valores mais virtuosos? São valores que promovem mais a cooperação, que promovem mais a solidariedade? Vocês perceberam isso ou eu estou enganado? Não, super. Eu não lembro da definição de valor virtuoso. Virtudes são valores de excelência, de alta qualidade. Então, por exemplo, todos nós temos valores. A maior parte desses valores a gente recebe a partir da família. A gente depois recebe valores com vizinhos, na escola. E à medida que a gente vai crescendo, os nossos valores eles vão ficando em nós. Alguns ficam enraizados e são muito difíceis de tirar. Mas existem alguns valores que são de alta qualidade, principalmente para conviver em sociedade. São as virtudes, as grandes virtudes, a excelência máxima do indivíduo. E hoje, nós vivemos uma época, inclusive na sexta-feira nós vamos falar sobre isso, que está se pedindo, está se exigindo justamente essas virtudes. E parece, pelo que vocês estão me falando, que essas virtudes vivem nessas sociedades. Né? Super. É isso? Para dar exemplos, lá no Panamá,
tem um valor muito forte deles, que é a autonomia. Autonomia em todos os níveis, assim. Você criança, eles têm um hábito de lembrar dos sonhos, estimular desde criança, desde muito criança, a criança lembrar do sonho, contar o sonho. E tem outros estímulos de tipo você se entender, se conhecer como indivíduo e ser meio protagonista, assim, sabe? Então, tipo, desde criança eu lembro do meu sonho, interpreto meu sonho, conto meu sonho, e aí eu vou descobrindo o que eu gosto, o que eu não gosto. Existe autonomia entre as famílias, que é muito valorizada. E aí eles hoje vivem em ilhas, e cada ilha é como se fosse uma cidade, assim. Tem uma autonomia muito grande entre as ilhas. Então, a minha ilha decidiu isso, a sua decidiu, tá tudo bem, assim, se respeitam. Isso é tão forte, que o ápice disso foi eles terem conseguido a autonomia do governo do Panamá. Eles usufruem de um nível de poder político e de autonomia mesmo enquanto nação que nenhuma outra minoria étnica no mundo que eu conheça usufrua. Imagina as nossas populações indígenas lá, o território é deles, a ilha é dela, é da mulher. O episódio lá da Casa de Papel, a Netflix negociou com a dona daquela ilha para ir lá e fazer a filmagem. E ela cobrou, dinheiro foi para ela, assim, certamente foi dinheiro para o governo do Panamá também. Mas é um nível de autonomia muito grande, isso é um valor extremamente presente. Outra coisa que é muito presente é o cuidado e o amor. Em ambas sociedades isso apareceu. Estava tentando lembrar esse nome, essa palavra, cuidado, que é uma coisa que, é claro que existem exceções, mas de maneira geral as mães, o Malinowski, o antropólogo Malinowski, ele fala de linha matrilinear, né? Ou seja, a linhagem da... André, eu queria fazer uma pergunta para você, é o seguinte, você chegou a conversar com homens lá? Sim, eu tenho ido para esse lado. E aí? Falando um pouco dos estudos, em geral, nós enxergamos, e assim, no fim das contas, essas viagens que eu e a Mara organizamos, nós levamos pequenos grupos, né? Como jornada, assim. E eu me lembro de um aluno nosso que ele falou uma coisa que nunca me esqueci. Ele sentiu o homem fraco, o homem apagado, não é fraco, apagado. E eu pensei, primeiro que eu preciso respeitar a opinião dele, talvez você um dia vá com a gente e sinta a mesma coisa. Mas eu desconfio que o problema... Você está mostrando o marido da... Estou mostrando. É aniversário dele hoje. Ah, jura? Eu preciso mandar parabéns. Eu tenho a sensação que eu não consigo enxergar um lar que não tenha a figura masculina como preponderante. Eu não consigo enxergar uma família que eu não direciono a palavra, não vou estender a mão para o homem que vai abrir a porta da casa para mim. E esse é o ponto. Mas, em entrevista e bate-papo com esses homens, a sensação que eu tenho é essa grande mãezona, né? Uma piadinha que tem dos Mossus, um pouco pejorativa, é que todos os homens lá são filhinhos de mamãe. Uma visão pejorativa do fato de estar acobertado, entre aspas, pela figura feminina. Mas a questão é, na verdade, é o melhor do mundo, melhor dos mundos para o homem. A sociedade matriarcal, em geral, ela tem um valor, para mim, muito relevante, que mais me chocou. Direito de ser. A família é provedora do direito de ser. Vou dar um exemplo que me impactou muito. Quando você tem na figura dos Gunayalas uma variação, entre aspas, que a gente não sabe o que fazer com ela, que é o trans. A cosmogenia Gunayala aponta um princípio masculino, feminino e um que é um pouco dos dois. Essa representação desse princípio é o trans na sociedade indígena Gunayala, que também tem problemas, também preconceito, mas tem menos. Ela é aceita pela sociedade muitas vezes. E se ela
Se esse menino, que se tornou menina, casa com um homem, ele é acolhido e mora todo mundo junto. Uau! E isso é muito impactante. Isso é uma verdade em todos eles? Não. Tem problemas? Tem. Mas, dos contatos que a gente teve, do pessoal que a gente conversou, que foram muito queridos, inclusive, eu ouvi isso, outra bomba, quando uma trans indígena chega para mim e fala: nossa, eu fui para São Paulo e as minhas amigas trans de São Paulo todas romperam com a família para ter o direito de ser. Todos moram sozinhos, né? E ela mora com os pais. Eu adorei esse termo, né? Direito de ser. Aí me arrepia. Nossa. Tem jeito. Eu tenho eu tô procurando aqui, gente, uma foto. Peraí, eu já vou achar. Mas eu tenho um acréscimo, a gente... tô procurando a foto do Jairo. Você consegue achar? Ó, procura, essas são as suas fotos. O que você acha, Jairo? Mas uma coisa que me marcou muito foi... que vai nessa linha, assim. Nos Mussul, no rito de passagem, aos 13 anos, a mulher, a moça, né, ela recebe um quarto. Então, a casa é grande, mora lá 18 pessoas, a matriarca, os tios, os sobrinhos, os primos, todo mundo junto. E aí a mulher, quando chega aos 13, ela ganha um quarto para ela. Isso varia, né, do quanto tamanho da casa que a família consegue ter, etc, etc, mas é muito simbólico, é muito assim, tipo, olha, a partir dos 13, toma, você tem esse espaço que é só seu, que é uma garantia de espaço vital, que é uma garantia disso, assim, para usar as palavras do André. Isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo. De você imaginar de você resguardar esse espaço para o desenvolvimento da mulher enquanto indivíduo. Assim. Mas eu ainda insisto, o que os homens falam sobre isso? Eu estou tentando achar uma foto que é do Jairo. O Jairo é o sobrinho? Não me lembro, acho que sim. Acho que sim. Ele é tipo o gerentão da ilha. Aquela foto da indígena que eu mostrei era a dona da nossa ilha, da ilha que a gente estava. E aí tinha o Jairo, que era o gerentão, assim. Muito engraçado. O André perguntou, sei lá o que, para ele, ele fez isso mesmo, é ela que manda, eu obedeço, assim. Muito bem resolvido, assim. Mas vocês percebem... voz dele, assim. Mas vocês percebem alguma mágoa em relação a eles? Não. Essa foto que eu mostrei do marido da diálise, eu acho que vale a pena contar dele. Porque a gente estava entrevistando o casal. Aí a gente fez 1000 perguntas para ela, que é a primeira advogada, Guna, não sei o quê. Aí, o André, como isso faz parte da nossa pesquisa, e o homem matriarcal, como o André perguntou assim para ele, e você? E o cara é locutor de rádio, assim, então foi muito engraçado, porque ele perguntou e ele abriu o vozeirão, assim, e tipo, se colocou, falou que ele cresceu por causa do casamento deles, ele é representante da ilha dele, falou assim, olha, a diálise me estimulou a fazer isso e isso, e eu cresci, nós crescemos juntos, não sei o quê. Ele apresentou uma alegria muito grande de ser casado com uma mulher que é muito forte e que botou ele para frente na vida, sabe? Ela é assim, eu tenho a sensação que quando ela manda, são generalizações, óbvio. Quem nunca teve uma chefe que você queria a cabeça dela, que uma facínora, uma generalíssima, mas eu não quero me apegar a isso. Né? Um pouco do que você falou, um pouco desses princípios, em geral, o que acontece? O homem tem liberdade. Você é homem, eu sou, você sabe disso. Ninguém fala não para nós. Família não fala não. As portas são abertas. Você tem estímulo a trabalhar, ganhar dinheiro, ser provedor. Uma mulher forte do jeito como a diálise jogou ele para cima, Ives e amigos. Jogou para o alto. Ele foi potencializado. Ele respeita mais a cultura da família da etnia dele por causa dela. Eu não diria que é impossível ela cerceá-lo, mas é uma condição que, se ela voa, ele voa junto. Não tem jeito. Entendi.
Porque eu estou querendo pegar a lógica ao contrário. Uhum. O filme nós assistimos, um filme bobinho, de um estagiário sênior, do Robert De Niro. Do Robert De Niro, o estagiário. Ele é um monstro, né? Ele é um monstro. O filme vale por ele. Acontece uma história, tal, não sei o quê, da moça, dona da startup, e ela põe em risco a carreira dela pensando no relacionamento. Ela quer trazer todo mundo junto, ela inclui o estagiário, ela inclui o parceiro afetivo dela. Eu não vou tentar não dar spoiler. Mas, e eu pensei, num modelo, pega um modelo genérico, hein? Ela com poder, dona de uma startup, que é a chefe do Robert De Niro. Tem um marido que temporariamente está trabalhando em casa, porque a carreira dela deslanchou. E ele trai ela, ela quer incluir. Se fosse ao contrário, quando eu dou poder para ele, ele é provedor, ela está em casa e ela trai ele. O que será que ele faria com ela? Em vias gerais, obviamente. Uhum. Um filme bobinho que me sacudiu, filmes, estereótipos e aquela simplicidade que a gente conhece. Mas quando ela tem poder, ela não é boazinha, não é isso. Mas é cuidado, é inclusão, é direito de ser. E ele com poder, em geral, quando ele, que tem poder e é provedor do dinheiro em casa, e ela trai. E aí eu aproveito isso que vocês falaram para fazer uma pergunta para vocês. Há umas 2 semanas saiu na BBC, no El País, em várias mídias, de que os países que têm se saído melhor no combate ao coronavírus, como eu falo combate, na verdade, é uma palavra tosca, né? Gestão, Os micro-organismos são especialistas em sobrevivência. Eles nunca irão embora, né? Nós aqui vamos sempre, a cada determinado tempo, ter um embate, mas eles estão anos-luz à nossa frente em sobrevivência. Mostraram justamente que países que têm lideranças femininas têm se saído melhor. Vocês acham que isso é uma ponte porque vocês estão falando ou eu estou viajando? Eu acho que sim, eu acho que assim, não sei se a afirmação é exatamente os melhores, o ranking dos melhores, mas tem casos explícitos da Noruega, da Nova Zelândia, Taiwan. Então, eu conversei com uma colega minha da Nova Zelândia, eu troquei uma ideia com pessoas que moram nesses países, assim. Eu acho que Taiwan e algumas outras respostas asiáticas fica um pouco mais difícil da gente saber, porque o pensamento oriental é muito diferente do nosso, né? Eles têm uma relação, um cuidado com o coletivo muito diferente. Uhum. Mas a Nova Zelândia é legal porque culturalmente é muito próximo, né? E eu conversei com uma amiga que mora lá e ela falou que a primeira-ministra é muito uma figura de liderança. Dizem que ela tem the iron fist with soft words. Então, o punho de ferro com as palavras aveludadas. E ela falou que ela foi muito decisiva, muito tipo, não, olha, tomou as decisões nos momentos corretos e que é muito cuidadosa, muito inclusiva, muito... Isso estou contando um pouco do relato de uma pessoa que mora na Nova Zelândia e que está acompanhando. Então, você vê atos extremamente humanos, assim, a ministra da Nova Zelândia fez uma coletiva de imprensa pré-Páscoa, e aí ela dirigiu as palavras para as crianças, falando que o coelhinho da Páscoa era um trabalhador essencial. Então, que era para as crianças não se preocuparem. Na Noruega, que é outro, aí eu não lembro se é presidente. Primeira-ministra, né? Ela, oi? Parece que é primeira-ministra, né? Esqueci. Para a memória, né? Mas ela fez uma coletiva de imprensa só para as crianças. Então, ela fez uma coletiva de imprensa e aí, tipo, só respondeu perguntas que vieram das crianças. Assim. Então, e eu acho que esse é um ponto importante, que é o seguinte. Um dos papéis importantes do governante é cuidar, é dar tranquilidade, é promover o bem-estar das pessoas.
Quando vocês olharam essas sociedades matriarcais, vocês viram que essas lideranças promovem isso? Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu vou aproveitar esse gancho. Esse daqui é o nosso canal no YouTube, tá? O Reino das Mulheres. Já deixo o convite para vocês. Opa! Aqui a gente compartilha o que a gente tem de material visual, que é muito rico. Ainda está em... Não era isso que eu queria fazer? Pera. Ainda está em construção, ainda tem muito material que a gente precisa editar e disponibilizar e tudo. Essa foto de capa é linda, hein? É bonita, né? Olha que só. Festival de dança. Esse moço aqui é o prefeito da Vila da Sadama, do nosso... Deixa eu dar um fusquinho aqui. Da nossa tradutora. E ele foi engraçado. Tem um misto aí de entender a gestão e entender o papel do homem, né? Foi muito engraçado, porque assim, a hora que a gente chegou, isso é numa escola. A gente encontrou com ele, eu acho que a prefeitura do lado da escola, não me lembro direito. Tinha umas crianças para lá e para cá, assim. Ai, perdão. E aí, ele, para as crianças irem, rolou um negócio meio assim, vai lá estudar, senão eu não dou doce para você, não dou sorvete. Foi um negócio meio assim, tipo, agora vocês têm que estudar, porque a gente chama pouca atenção na China, né? Você imagina, um grupo de... Então, as crianças ficavam circulando, assim, ao nosso redor, e ele queria que elas fossem estudar, e aí depois a tradutora contou isso pra gente. Então, rolou um momento, assim, de carinho para as crianças. E ele tem muito a função de preservar a cultura. Esse prefeito, ele tem um papel, um cargo lá, também de protetor da tradição no Sul. Então, foi muito legal a conversa com ele. A gente falou muito sobre isso. E aí, um pouco indo para o lado do homem, né? A gente perguntou, mas e o homem no Sul? Tal? E aí, esse eu acho que vai incomodar muito, tá? Desculpa, mas eu vou contar mesmo assim. Ele falou assim, olha, o homem no Sul, ele é muito ético. Ele é conhecido, ele é reconhecido por ser ético. Mas lhe falta ambição. Ele falou assim, eles são palavras dele, né? Eu ainda chequei a tradução. Eles são meio preguiçosos. Eles não têm esse negócio que a gente tem de tipo, eu tenho um carro melhor, agora eu preciso construir mais. Ele falou assim, olha, se eu tivesse que criticar o homem no Sul, eu diria que falta essa ambição que leva ao desenvolvimento, que leva a não sei o quê e tal. Esse vídeo que está no canal é exatamente ele falando isso com a legenda. Uma coisa que eu estava pensando, e eu pergunto para vocês, para Mara, para o Ives. Engraçado, você falou dessas governantes, né? Claro que você simplificar no gênero, a gente comete o erro que a gente não gosta, né? Mas a postura dela como líder, que só chegou lá também por uma confluência de muitas competências, não teria chegado. Será que o problema da pandemia não é não olhar como você se corrigiu, não ser uma guerra? Será que aquele que se coloca como o salvador, como o herói, que coloca o Covid como uma guerra, e vamos para uma batalha, até o discurso ele está ultrapassado, porque o vírus te dá um olé. Será que essa inclusão feminina dela, generalizando, isso não significa que não tenho mulheres com falhas nesse tipo de gestão? Tem para tudo quanto é lado, homens e mulheres. Mas, retornando, é um olhar que, quando ela fala sobre comportamento, qual que é o grande lance da Covid? Comportamento, mudança de comportamento. Não é combate. Quando ela fala com autoridade, você faz. Porque ela tem gabarito para falar sobre comportamento. Essa é a minha pergunta para você, invertendo um pouco aqui, Ives. Quando ela coloca em jogo o comportamental, eu tenho a sensação que eu escuto mais. Ela é ética por natureza, guardadas as devidas generalizações disso. Sabe?
o casaquinho que vai chover, que vai fazer frio, é uma autoridade que hoje ele está descrente, que o ser humano tem uma descrença nessa figura autoritária que não responde. Não sei se foi claro. Acho que sim. Ficou. Então, aí que tá. Quantas líderes já existiram, mas que não colocaram as suas virtudes femininas? Sim. E quantos homens líderes não colocaram suas virtudes, né? Suas virtudes, suas grandes virtudes. Quando a gente espera de um líder cooperação, solidariedade, compaixão, as altas virtudes, a gente quer isso de ambos. A gente quer isso de homens e mulheres, de todos os formatos, de todas as tonalidades. Podia ser trans também. Nós queremos do ser humano. Nós queremos o melhor do ser humano. Agora, realmente, essas coisas para os nossos olhos ocidentais é muito difícil, né? É muito difícil. Nós somos criados por mães que não são assim. Então, é um baque mesmo, mas eu acho que vale a pena se aprofundar para estudar quais são esses valores femininos que aparecem disso, que podem servir de exemplo para que a gente possa construir líderes melhores, líderes realmente de verdade. Porque uma das coisas que vai acontecer, e uma das coisas que já está acontecendo, mas que vai acontecer no pós-coronavírus, nós estamos vendo quem é de verdade, quem são de verdade as pessoas, quem são aqueles que pulam do barco e quais são aqueles que chamaram para si a responsabilidade. Nas horas de crise, nós vamos ver nós vamos separar um pouco quem são as pessoas que trouxeram para perto, que cooperaram, que ajudaram, que auxiliaram, daquelas que se tornaram egoístas, aquelas que pensam somente nelas. Hoje, por motivos óbvios de sair e tal, eu fui em supermercados, eu estava observando as pessoas com máscara, sem máscara, e eu pensava, a pessoa usar uma máscara não é por ela necessariamente, é pelos outros. Se afastar 2 metros é pelo outro. E você vê que existem pessoas que não estão nem aí. Elas não se importam. Elas não se importam com o outro que, que, que está ali, que é do próprio círculo familiar. Se ela não se preocupa se a esposa, filho, sogra, avô, avó se contaminam, o que esperar dessas pessoas quando a gente precisar delas para algo maior? Né? Então, eu queria, e agora indo para o fim, que vocês colocassem o que vocês tiraram dessas sociedades matriarcais em termos de valores que você acha que nós deveríamos ter, que todos deveríamos ter, e principalmente que os líderes políticos deveriam ter, mais do que todos, eles deveriam ter mais. O que vocês observaram, que vocês falam, principalmente você, Mara, que trabalha com inovação, com liderança, que você tem pessoas que você forma, e o André, nas palestras dele, quando vocês falam, olha, isso daqui é sensacional, esse é um tipo de valor que todos deveríamos ter, que todas as pessoas deveriam ter, que a gente pode tirar das sociedades matriarcais. Olha, Ives, eu vou focar em um que tem muitos desdobramentos. Para que a gente fixe um só e que... para também não me estender tanto. Eu acho que o líder matriarcal, seja homem ou mulher, ele tem uma sensação muito forte de responsabilidade pelos seus liderados, que você pode chamar, acho, isso de cuidado. Então, assim, conversando com uma matriarca, ela falava assim, putz, é difícil ser matriarca. E assim, ela trabalha pra caramba, tá? Trabalho braçal mesmo, como todos eles lá, porque é uma sociedade agrícola, tem ali um trabalho mais duro. Mas ela falou que é difícil porque ela se preocupa com todo mundo o tempo inteiro.
Ela é chefe de uma família de 18 pessoas e ela está o tempo inteiro maquinando. Ai, fulano tem o que comer, mas ele gosta daquilo, mas será que ele vai conseguir estudar para seguir a carreira? E aí, será que não sei o que? Ela está preocupada com o bem-estar e com o futuro da família inteira o tempo todo. Assim como o prefeito, ele está preocupado com as famílias. Se tem quebra familiar, é raro, mas acontece. Se tem quebra familiar, chamam o prefeito para que o prefeito tente. Ele está lá preocupado, porque ele não quer que a família quebre, ele não quer que uma família se desentenda com a outra. Ele, percebe? Ele está com esse senso de responsabilidade pelo futuro, pelo bem-estar de todo mundo ali. Eu acho que esse que seria o principal, assim, daria para a gente falar de algumas outras coisas, de amor, de carinho, de proximidade, mas eu acho que esse sentimento de responsabilidade é muito forte, e isso apareceu em ambas sociedades, de formas e cores diferentes lá, mas isso apareceu tanto no Panamá quanto na China. André. Olha, eu já falei o que me marcou muito, e eu vou repetir, a gente já conversou sobre isso, é o direito de ser, né? Esse líder que seja... Eu tenho ali uma pequena equipe de trabalho, tenho um estabelecimento comercial que está fechado, estou online, trabalhando com as aulas e palestras, eu tenho equipe que trabalha comigo, que está subordinada a mim, eu preciso oferecer para eles o direito de ser alguém, de dar espaço, de escutar o líder. De florescer. Fornecer, prover, escutar. E isso numa esfera maior é a mesma coisa para uma corporação maior, a empresa é pequena. Mas é isso, é o direito de ser que a família matriarcal, em geral, generalizando, que não é melhor nem pior, que provê aos seus integrantes, desde a escolha do coletivo, do que ele faz coletivamente, mas até da sua própria sexualidade. E quando o coletivo permite você, o coletivo família, o coletivo Estado, o coletivo trabalho te permite ser, posso exagerar, é a felicidade. Sim, sim. Você vai ser feliz se o coletivo te permite ser. Usando um termo moderno, é florescer. Você permite que o indivíduo floresça. Eu acho que é até mais do que só permitir. Eu acho que incentiva. Você advoga por. Você vai lutar para garantir aquilo. Certo. Lutar, né? Também já sou eu acusando, mas assim, a família, ela permite e ela vai fazer o que é preciso para que você tenha aquilo, sabe? Eu falei a palavra permite aqui, mas não está no sentido de permissão, mas no sentido de ser a família um terreno fértil para que o indivíduo floresça, né? É nesse sentido. Oh, yes. Eu tenho a sensação que, falando um pouco paralelo nos dias de hoje, né? Essa matriarca não quer os holofotes sobre ela. Ela quer permitir que os outros brilhem, ela vai ofertar para o outro, ela não quer ser aquela que vai falar assim, a solução do coronavírus é o que eu vou falar, ou é o remédio que eu falei, ou é a postura tal, ou abre ou fecha. É isso que eu acho que é o ponto que mais me incomoda hoje. Sensacional. Você pega exemplos, você pega a Angela Merkel falando, e aí, assim, de novo, tem 1000 questões aí no meio da cultura alemã e blá, 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 mas eles, no meio do furacão da Europa, estão tendo resultados espetaculares, e o discurso dela é assim, olha, nós tivemos resultados que são muito frágeis. Qualquer desleixo aqui, a gente pode tudo degringolar. Estamos num momento de cautela, lideranças muito embasadas em dados, em especialistas, em científicas. Eu falei com uma amiga minha que mora na Alemanha, ela sabe na ponta da língua, a gente reduziu a transmissão de 1 para 0,7. Eu vi um discurso da Angela Merkel falando que reduziu de 1 para 1. E aí, se fosse de 1 para 1,1, o colapso do sistema de saúde deles era em outubro. Se fosse de 1 para 1,2, o colapso era... Aí eu falei com a minha amiga e ela tem já... Coisa que tem coisa que só alemão faz.
água. Não, que loucura, assim. E assim, a minha amiga é uma pessoa, entre aspas, comum, não ela não é médica, epidemiologista, nem nada. É porque a comunicação está muito orientada nisso. Então, você vê que é o oposto desse discurso do Salvador, é do tipo, cara, ó, nós juntos conseguimos construir esse resultado que é frágil se a gente sabe, deixar a guarda cair, se a gente desleixar desses comportamentos que a gente conquistou juntos, pode tudo ir em vão, assim. É uma loucura, mas eu queria só ressaltar isso que você falou, Ives, assim, eu acho que o estudo de sociedades matriarcais é um convite para rever os nossos... Mais do que tudo, assim. É um convite para você atualizar. Ai, perdão. Para você atualizar e rever. Para aquelas pessoas que se dão a abertura e se dão a oportunidade de pensar o diferente, é maravilhoso. Na sociedade nós temos de tudo. Gente cabeçuda que acha que o mundo dela é casa, quintal, né? Escola, cinema, clube de televisão, como dizia Renato Russo. Existem outras que entendem as coisas um pouco maiores. Eu não sei quem que falou essa frase, eu não me lembro agora, mas tem uma frase que diz assim: pais mandam filhos para a guerra, mães jamais. Né? Eu queria que vocês finalizassem com alguma coisa que vocês gostariam e também que vocês deixassem também seus contatos para que as pessoas que nos assistem possam encontrar o canal de vocês, o Instagram de vocês, as redes sociais, porque é isso. Eu acho que isso para mim significa rede social. Você conectar pessoas que têm conhecimento que eu não conheço, que eu não sei, porque a gente tem o hábito de nas redes sociais escutar aqueles que falam a mesma coisa que eu. E aí fica conversa do mesmo, né? Eu só falo com pessoas que pensam como eu e a gente fica assim, balançando a cabeça para o outro, se afirmando. E é legal a gente ir atrás de conhecimento diferente e se dar a oportunidade da dúvida, se dar a oportunidade de dizer, como seria como seria uma sociedade matriarcal? Como será que que valores ela permitiria? Que valores, que virtudes elas poderiam e que tipo de liderança que a gente poderia ter? Aí eu deixo essa para vocês finalizarem isso. Tá bem, eu tô com o meu Facebook aqui aberto e eu postei o link para o nosso canal no YouTube e os nossos perfis no Instagram. Fiquem à vontade fique à vontade, todo mundo que está ouvindo aqui, para entrar em contato conosco. Se você gostar do trabalho, se você tiver mais interesse, a gente está centralizando lá no canal do YouTube. O livro do Coller você consegue encontrar como e-book. Isso foi uma coisa nossa, a gente, se enfiou no desconhecido, assim, que a gente começou esse estudo e nós somos apaixonados por isso, mas o livro estava esgotado no Brasil. E a editora, isso para mercado editorial é muito pequeno, a editora não tinha interesse em retomar, então a gente foi lá meio por pura obstinação e resgatou, reeditou a edição em português. Por enquanto ela está em e-book, mas a gente tem um sonho aí de conseguir fazer uma versão impressa para disponibilizar. É uma história tão legal. O Coller foi lá, ficou mais tempo do que nós, ele escreve bem, porque ele é um jornalista, e, enfim. Acho que é isso. Lá no nosso vídeo, no nosso canal do YouTube, tem os nossos materiais. O André fez uma playlist de referências que ele indica. Como é que ficou o nome da playlist? Recomendações. Então, com outros autores falando outras coisas que complementam os nossos estudos. E para a gente é um prazer, né, Ives? Conversar, mostrar, falar, né? Um jeito muito gostoso de aproveitar a quarentena. André. Bom, para finalizar, um apelo que eu faço para todos nós é parar de ver com simplicidade temas complexos, parar ou minimizar o discurso do ódio
xenofobia crescendo. Então, por um lado, você vê muita coisa bacana aparecendo e um dark side aí, usando aí termos em outro idioma meio brega, aparecendo. Xenofobia não dá. Não dá para olhar um povo do outro lado do mundo e falar que todo mundo é igual, todo mundo é assim, ou regime não sei o quê. Isso é muito desgastante para todos. Isso simplifica os problemas. O mundo passa por problemas complexos e acho que um pouco da lição de ver o diferente, a gente falou isso bastante hoje aqui nós três, né? Vamos ser um pouco mais tolerante com o diferente, aprender com um modelo que às vezes até nos chacoalha um pouco, né? Então, para mim, é um privilégio ter acesso a esses temas, porque mexem com os meus valores mais profundos de família, criação e tudo mais. E aí, quando eu vejo um novo, opa, calma lá. Vamos devagar na análise, né? Mas, se nós subirmos um patamar, respirarmos fundo um pouquinho, é isso. Estão convidados a nos seguirmos e obrigado por mais uma vez uma parceria, uma troca de conteúdo. Acho que a web precisa de inspirações aí como as suas também. Eu espero que vocês façam muitas viagens. Eu não sei quantas sociedades matriarcais ainda existem, devem existir por aí. E eu espero, fico na torcida mesmo para que vocês conheçam outros e nos enriqueçam. Vamos com a gente! Ah, sim, eu vou ter que me dar essa oportunidade. Existem duas coisas que mexem muito comigo: a pobreza e a violência contra a criança. Essas duas coisas mexem muito comigo. Tanto que eu não me afasto disso. Eu gosto de estar sintonizado com essas coisas, apesar de eu me horrorizar, eu gosto de buscar saber sobre essas coisas. Tanto que as pessoas falam: Ives, você gostaria de viajar para onde? Eu falei: eu quero ir para Darfur, eu quero ir para o Sudão, eu quero ver um campo de refugiados, eu quero conhecer as pessoas que estão passando necessidade. Para quem estuda ética, ver essas coisas, eu nunca vou poder falar em primeira pessoa, né? Um amigo meu, sociólogo, há muitos anos atrás, ele é de uma família muito abastada e o estudo dele foi a pobreza. Olha que curioso. E aí o orientador de doutorado dele falou: olha, o fato de você nunca ter sido pobre e nunca será pobre não significa que você não possa estudar a pobreza. Você nunca vai olhar em primeira pessoa. Eu nunca vou olhar a posição feminina em primeira pessoa, mas eu posso me fazer um convite carinhoso para entender as ideias femininas e ver as virtudes nelas e de que a gente precisa tanto, seja na vida privada ou seja na vida pública. Então, eu fico muito agradecido pela aula que vocês nos deram. É só um drops de usar vocês aqui no Facebook. Mas eu espero que a gente compartilhe mais ideias. E eu vou fazer um esforço para viajar assim com vocês. Vamos! E para a galera que está nos assistindo, na sexta-feira, às 17 horas, às 5 da tarde, nós vamos ter uma live que chama Ética em Tempos de Crise. Né? Ética em Tempos de Crise. E aí quem vai fazer toda o encanto é a Mara. E eu vou colocar depois todas as informações aqui no Facebook para que a gente consiga bater mais papos filosóficos e ir profundamente. Hoje não basta ser ralo, e não basta saber, ouvir as coisas, tem que saber de onde vem e, de preferência, profundamente as coisas. Tá bom? Gente, muito, muito obrigado. André, muito obrigado. Beijo enorme. Mara. Beijo enorme. Obrigado por contribuir um pouquinho do que vocês viram lá na China, no Panamá e do conhecimento. Conhecer pessoas virtuosas como você, para quem estuda ética, é um sonho, é maravilhoso, tá? Galera que está nos assistindo, obrigado, gente, obrigado por estar aí, para a gente refletir um pouco disso. Com certeza tem muito mais coisa para falar,
é só um tira-gosto, mas procura aí o André e a Mara nas redes sociais, entre em contato, perguntem mais coisas, perguntem referências, para que a gente consiga enriquecer o nosso repertório, tá bom? Beijo para todos certo? também. Valeu. Obrigada, gente. Forte abraço. Obrigado. Até a próxima.